Me chama a atenção nesse senhor aí, ele ter 37 anos, né? Tem cara de 55 ali. Podia estar trabalhando. Por favor, Buiu, seu comentário. Primeiro, boa noite, meus velhinhos. Boa noite, Moisés. Boa noite, professor Alexandre, Divaldo, Samuel. Boa noite, professor Herbert, que gentilmente nos cedeu a cadeira aqui. Obrigado. Boa noite a toda a técnica. E eu fico pensando o seguinte: primeiro, essa questão nós chamamos a percepção, não é nem a atenção, né? Quando chama atenção, dá uma conotação, chamamos a percepção do Edivaldo, que os dados colocados pela Rema TV estavam errados ali, com questão à pesquisa. Porque se o Lula tem 53% de aprovação, ele não pode ter 60% de reprovação, porque o índice não vai a 113%. Então já começa daí. E segundo, eu não gostaria de responder o lamento desse senhor, mas acontece o seguinte: a parábola, né, a metáfora, parábola, ficando doido, a metáfora utilizada pelo Lula de que a pessoa voltar a comer picanha é para aquele que trabalha, independente de ter votado no Lula ou Bolsonaro ou qualquer outro. É para aquele que trabalha, é para aquele que recebe em real ter acesso a um produto que tinha virado commodities, que era em dólar. Então o camarada vem falar que depois dos 4 meses do governo Lula ele começou a comer o chique-chique. Será que ele comia picanha na época do governo Bolsonaro? Ou ele está reclamando porque comia chique-chique do mesmo jeito? As pessoas têm que ter o tirocínio e têm que trabalhar. Não é porque o Lula ganhou e eu vou ter que ficar parado à toa esperando vir picanha pro meu prato. Primeiro que isso é palhaçada. Segundo, um comentário desse a gente não leva nem relevância, porque com certeza absoluta, quem deve ter gravado esse comentário aí para botar na televisão, deve ter sido algum, como diz o outro, que eles gostam de falar, né? Algum infiltrado. A minha percepção é essa. E ademais, Edivaldo, eu tenho a dizer para você o seguinte: se você for comparar os índices de Bolsonaro no mesmo período com os do Lula, Bolsonaro estava bem abaixo, viu? Moisés melhorou. Olha aí, Moisés, você gosta do Google, você, o professor que está com o celular na mão, tá? Bolsonaro estava bem menor, 31. A reprovação dele. Então pronto, então esse governo, você não faz conta de como ele inicia. Você faz conta de como ele termina. Bolsonaro terminou com 49% de aprovação, foi o que disse as urnas. Perdeu a eleição com 1%, ou 1 e pouco por cento. 1,8%. Então, quer dizer, ele cresceu daqui até lá, mas perdeu. Ele tinha que ter 50% mais um voto, não teve. Lula teve 60% e ganhou as eleições. Então, eu penso o seguinte: a gente ficar discutindo essas bobagens e tudo, e eu vou chamar a atenção do senhor José Joaquim. Senhor José Joaquim, vamos mudar as pautas desse programa. Na verdade, até eu, assim, estou cansando, todo dia Bolsonaro, Lula. Vamos falar, teve um programa legal aqui que nós falamos sobre economia, né? Foi assim, teve outros programas bacanas que a gente pode falar. Quer ver um programa que vai dar muito bom? Sobre o Mais Médico, onde 80% dos médicos que inscreveram nos programas para poder atender a população são médicos brasileiros. Que bom, né? Então eu penso da seguinte maneira, Zazinho, vira o disco, já está ficando chato esse negócio. Moisés, seu comentário, Moisés. Olha só, Edivaldo, os meus colegas aqui, passadores de pano, né? Como eu sempre digo aqui, que eu vou comprar uma fábrica de pano, principalmente pro seu Buiú. Aí vou mandar ele passar pano aqui, porque ele vem passar pano. Tu tá devendo, tu não tá podendo comprar nada, tu vai comprar uma fábrica aqui não, de pano. Buiú. Você quer enganar o telespectador. O Lula tá pior do que os 2 últimos mandatos dele. Nós estamos falando de Lula. Aí você meteu o Bolsonaro para enganar o telespectador. Fale de Lula para Lula. O Lula teve 2 mandatos antes desse. Aí o Buiú vem aqui com a fala manhosa aí para querer enganar o telespectador. Não vem com essa não, Buiú. Ele está pior, muito pior do que os 2 mandatos dele anterior. Por quê? Porque o Lula, que está agora no mandato, não tem a menor condição de continuar como presidente. Não representa mais o povo brasileiro. Não tem mais aquele boom do passado. O Lula, lá dos 2 mandatos passados, tinha uma perspectiva melhor, umas alianças melhor e trabalhou um pouco melhor para o Brasil. Esse Lula agora não. É perseguidor, é um Lula ideológico, é um Lula que não apresenta resultado, é um Lula que só vive de avião. Lá vai o Lula no ar, Lula viajando. E ainda tem mais, telespectador.
Esse Lula de agora quer avião novo, porque esse avião que tá para ele não tá bom, não. E só quer hotel de alto nível, mamata, protou nas caras. E o povo tá de olho. Então, o que faz o percentual de um político, de um candidato, aos olhos do povo diminuir ou aumentar, é como ele se comporta. Ele fala uma coisa e vive outra. E o povo está de olho nisso. Ok. Samuel Costa. Moisés, todo mundo gosta de coisa boa. Você é prova disso. Na primeira oportunidade que tu teve de vestir uma algoboard de R$700, tu tá vestindo aí. Então esse negócio de falar que o Lula vai para os Estados Unidos, vai para a Europa e fica nos melhores hotéis, ele tem que ir mesmo, como o Bolsonaro foi, como o Fernando Collor, a Dilma, e o próximo presidente no futuro também merece estar. Não pode estar morto da pilha. Essa figura aí caricata, folclórica, do Bolsonaro com uma camisa falsificada do Palmeiras, esse lambuzão de farinha, é coisa primitiva, né? Existe a humildade da pessoa consiste naquilo que ela é de fato, não necessariamente naquilo que ela diz ser de forma, digamos assim, hipócrita. Agora, a ânsia, né, de algumas pessoas aqui da emissora em querer desestabilizar, né? Desestabilizar porque não tem muito alcance a nível nacional, mas de querer deturpar os nossos irmãos mais desavisados, é a seguinte coisa, olha, 39% das pessoas que votaram no Bolsonaro, no primeiro e segundo turno, aprovam a gestão do presidente Lula. 61% daqueles e daquela que não votaram no Lula e sim no Bolsonaro, diz que o governo dele é ruim e péssimo. E aí eles tentam deturpar aqui e dizer que 60% da população brasileira reprova o governo do Lula. Isso é uma falácia, é uma mentira. Daqueles 59,4%, 49,6% que o Bolsonaro teve aproximadamente nas urnas, mais de um terço desse eleitorado já reconhece que o Lula está sendo um governo bom e ótimo. Então, para a gente estabelecer aqui critérios, se não for, né, erro material, equívoco da matéria, é ânimos, é dolo de querer propagar fake news. Agora, um fato importante que de ser analisado é o seguinte: essa plataforma Kawaii, ela monetiza as pessoas que ganham seguidores, e conforme você for assistir esse tipo de vídeo, TikTok, Kawaii, o dono da conta recebe em dólar de acordo com o acesso. Esse vídeo desse senhor aí, comendo, né, esse vegetal aí do semiárido nordestino, viralizou nas redes sociais, tanto é que a Rema TV teve todo o cuidado de cortar o vídeo e está exibindo aqui. Muitos de vocês vão procurar nas plataformas digitais para poder acessar, e esse senhor ele está ganhando dinheiro. Aí você vê na fala dele, o gás diminuiu, o Lula, você não fez isso, aquilo outro. Ora, as coisas melhoraram ou pioraram? Política não é dogma de fé, não é time de futebol. Eu acredito, né? A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, né, daquilo que não se vê. Política é pragmatismo, é objetividade. Vamos regionalizar aqui. É verdade ou é mentira que na Zona Norte de Porto Velho, mais precisamente no bairro Nacional, na distribuidora Comercial Salles, o gás de cozinha, há um ano atrás, custava R$145. Mas a cesta básica subiu em 14 estados. R$140. E agora mês passado. R$140. E agora tá então, ele não está de todo errado. R$140. E está agora 96. Então, tipo assim, exemplo, PIS, COFINS, ICMS. Quando foi que o Bolsonaro extinguiu esses tributos? Ele aplicou uma medida provisória que caducou e depois dele derrotado, ele sancionou. Está lá no Diário Oficial da União, a assinatura de Jair Messias Bolsonaro. Todos os atos praticados pela administração pública, direta e indireta, devem obedecer aos princípios norteadores da administração pública, dentre eles a publicidade. E quem publicou essa lei, que colocou a alíquota de 1,22 para gasolina especial, foi o presidente Bolsonaro. Então a gente não pode aqui... as pessoas são legítimas, né? A fala do Moisés, de tantos outros aqui, dizer que não concorda, que acha que o Fernando Haddad, que o Lula estão no caminho errado. Agora, a gente não pode deturpar os números oficiais do IPEC. Alexandre Porto, seja bem-vindo, boa noite, seu comentário. Boa noite, Edivaldo, boa noite ao Moisés, ao Arnaldo, ao Samuel, o pessoal da técnica que nos atende brilhantemente, a você que está em casa e vendo pelas ondas da Rema TV ou pela internet mudou afora. Pois é. Evidentemente que eu tenho que discordar da matéria que foi colocada, que falou em 37%. É um pouco superior a 50% o índice de aprovação do Lula. Mas a gente comparando os dois, o anterior e esse, há uma pequena redução.
nós vimos o vídeo daquele senhor, aquilo espelha a realidade do povo brasileiro. Foi prometido sim picanha e cerveja, e até agora a maioria das pessoas não viu ainda, né? Fizeram até um meme aí da picanha virar abóbora. Acho que até agora o governo não mostrou que veio, não tem um plano de governo, não tem plano de nada. Fizeram uma redução de carro, imagina o pobre que está com dificuldade para comer, né? Preocupado se vai ter carro, se não vai ter carro, se vai economizar 7, 8 mil reais. Tanto não está dando tão certo assim que tem 3 montadoras que já disseram que vão ter que parar a produção. A Renault, GM e Hyundai, se não estou equivocado, são 3 no total. Se não for essa, peço desculpas, mas no total são 3. Então a gente está vendo um governo que está um pouco perdido, né? É muito ministério, agora já estão tirando poderes do Ministério dos Índios, estão esvaziando o ministério, já vão mexer no meio ambiente. A comunicação do governo é um desastre, né? Certamente poderia comunicar melhor, não está acontecendo. Então, torço, até porque eu sou brasileiro, moro aqui, que o prefeito, que o governador e que o presidente façam um governo de excelência. Mas, infelizmente, em termos de união, a gente não está percebendo isso. E nós temos que parar de Bolsonaro. Quem tomou posse em 1º de janeiro foi o Lula, aí que tem que resolver os problemas. Tem lá índices de reconhecimento que diminuiu a pobreza, se não falha a memória, em 2020 ou 2021, por conta das ações do governo federal na época. Mas isso é passar, nós temos que olhar agora. Nós temos que olhar emprego, tem empresa fechando, tem empresa parando produção, isso é preocupante, para que nós possamos olhar para frente. Não adianta estar discutindo o Bolsonaro. O Bolsonaro está lá, né? O Bolsonaro está lá, logo vai ficar inelegível, porque a gente já está vendo como é que o país está caminhando. Então, o Bolsonaro, eu não acredito que continue elegível, para mim vai ficar inelegível, porque nós já vimos esse filme todo em outros países, a gente está percebendo como é que está funcionando aqui no Brasil. Então, é isso, né? Agora, pessoal, aproveitando aqui que esse debate, falando sobre, e saiu a palavra aqui várias vezes, picanha, deixando um pouquinho a picanha de lado, o gênero alimentício, de uma forma geral, vocês têm acompanhado como é que está isso? Baixou? O que baixou de verdade? Quanto baixou? Por favor. Olha só, meu caríssimo Edivaldo, como eu vou reiterar, né? Política não é dogma de fé, é pragmatismo. Vamos aos supermercados, e fazer algum comparativo, é de um ano, né? Na mesma data de hoje, né? Dia 5 de junho de 2022. Quanto custava o óleo de soja, os itens básicos para a subsistência humana, arroz, feijão, macarrão, milharina, farinha de trigo, etc. Os itens da cesta básica, Moisés, reduziram, né? Em alguns casos até em 37%, que é o caso da proteína animal, e nesse último mês oscilou um aumento de 1,9%, 2,1%. Mesmo assim, ainda temos uma redução de quase 33%. Então, nesse aspecto, a dona de casa, esses 67% da população brasileira que recebe até 2 salários mínimos, está sentindo os benefícios em seu bolso. Agora, é importante estabelecer que tudo, a nossa malha viária, ela depende necessariamente do diesel. E o diesel houve uma redução no seu preço, mesmo sendo tributado o PIS, COFINS e ICMS. Os investimentos que foram feitos na Petrobras, que está dando 87 bilhões com B de bola para os acionistas minoritários, reduziram. E essa redução está sendo repassada ao consumidor brasileiro. Ok, Will, você pediu a palavra? O Edivaldo, eu não saio... Eu sei que você faz compras todo dia, né? Eu não saio do supermercado. A gente tem que entender o seguinte, existem alguns produtos que eles são sazonal. Por exemplo, o arroz, apesar hoje da tecnologia estar tão avançada, onde se produz o ano inteiro nos locais irrigados, não é toda a parte do Brasil que tem essa cultura irrigada. E com o advento da criação da soja, da plantação de soja e milho, e terem transformado em commodities na época e dolarizado essas culturas, o Brasil ele tem uma vocação desgramada para a monocultura. Então, várias áreas onde se plantava o feijão, se plantava o arroz e tudo, transformaram em plantio de soja. Eles viram agora que foi um certo erro, a nossa produção de soja, de arroz caiu em 30% e de feijão mais de 60%, que é o alimento básico da mesa do brasileiro.
né? Então hoje você vê uma farinha cara, que camarada pegou o campo onde se plantava mandioca, plantou soja. Hoje você vê um arroz mais caro, que o pessoal pegou onde se plantava arroz, plantando soja, milho e essas coisas. Ocorre que, enquanto o governo não fizer uma reparação nessa questão de que não se deve priorizar as monoculturas e sim zonear esse país em culturas diversas, dando financiamento do Banco do Brasil para a produção de arroz naquela localidade, para de feijão naquela, para de soja na localidade, nós vamos passar por isso. Agora, o óleo que chegou a custar R$ 11,20 eu comprei, hoje já ele está R$ 4,44. Tá? Isso é bom para a mulher que vendia salgadinho. A carne realmente baixou bastante. Aliás, baixou e deu muito prejuízo. Ontem comprou, eu não sei se deu prejuízo. Buiú. No caso, por exemplo, esse pessoal que negocia fazenda, ele vende a fazenda e o prazo é garantido em arroba de boi. Teve gente que perdeu muito dinheiro. Mas aí é o cara que na transação. Mas, por exemplo, o cara que faz um cozidão igual a mim e vários outros que compram a carne a R$ 8,80 ontem o quilo, que é a carne do pescoço, eu recomendo, excelente, R$ 8,80, dá o quilo. E é bastante carne, o osso do pescoço ele é leve, que é o osso da coluna, ele é pouco poroso. Então, meu amigo, é partir para o abraço, tomara que continue assim e o mercado vai regular. Eu quero continuar ganhando em real e comprando as coisas em real, não em dólar. Moisés. Pessoal, é claro que nós queremos o melhor para o Brasil, nós queremos que impostos, tudo diminua. Agora eu faço uma pergunta aqui para eles, para os esquerdalhas. Eu quero saber qual foi a ação de governo. Olha, a primeira pergunta que você está em casa tem que fazer para eles. Me diga uma ação. Eu só quero uma, não quero duas, nem três, nem quatro. Uma ação desse governo que fez o preço da cesta básica baixar. Sabe qual vai ser a resposta? Bico calado, que eles não têm resposta para isso. Isso aí não foi ação de governo, Buiú. Não vem aqui mentir pro telespectador. O preço das coisas baixaram sem uma canetada de governo. Isso não tem nada a ver com o governo. Isso é questão da negociação de mercado. Isso não tem nada a ver com o governo. Não venha com essa, Buiú. Não venha com essa. Negativo. Os preços estão... Mas isso é questão de mercado. Não tem nada... Você está fazendo aqui, Buiú, passar pro telespectador que o governo é bom e fez uma... Não venha com essa balela, Buiú. Não venha com essa. Não tem nenhuma ação desse desgoverno que fez preço algum baixar. Não venha com essa. E pelo contrário, aquele senhor lá que você chamou lá, o senhor lá do Nordeste lá, ele está certo. 14 capitais tiveram, foi um aumento. Inclusive várias capitais do Nordeste.